Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você que me segue através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Rádio Curimataú e Rádio 107 FM em Nova Cruz, Rádio Natal Agora FM em Natal, Rádio 87.7 FM em Parnamirim, Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, Rádio 87.9 FM em Tangará, Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, Rádio Aluzirana 87.9 FM na cidade de Lages, Rádio Santa Cruz 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. Em quem te chama, te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. Nesse 28º domingo do tempo comum, no Brasil se celebra a solenidade de Nossa Senhora, a Bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida, a padroeira do Brasil. E os textos litúrgicos para esta solenidade, o Evangelho é de São João. A primeira leitura é a primeira leitura do livro de Esté e a segunda é do livro do Apocalipse. O Evangelho de segundo João, o evangelista narra que, naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nos até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor.
E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste domingo, nós celebramos no Brasil a solenidade da bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida, padroeira do nosso país. É uma festa profundamente enraizada no coração do povo brasileiro, que reconhece em Maria a presença de uma mãe atenta, amorosa e próxima. Desde 1717, quando os pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia retiraram sua imagem das águas do rio Paraíba do Sul, Aparecida tornou-se sinal do cuidado de Deus para com o nosso povo sofrido. E a palavra de Deus proclamada na solenidade de Nossa Senhora Aparecida ilumina a missão de Maria e nos ajuda a compreender a sua missão materna, como intercessora, como protetora, como mãe que cuida. O livro de Esther é proclamado como primeira leitura. E o livro de Esther, o capítulo 5, de 1 a 2, depois o capítulo 7, versículo de 2 a 3, apresenta a rainha que, com coragem e confiança, intercede diante do rei Assuero em favor do seu povo ameaçado. E Esther salvou os judeus da morte, tornando-se imagem da mulher que, confiando em Deus, é capaz de interceder pelos seus. E essa figura de Esther, a sua atitude, encontra cumprimento em Maria. Nesse sentido, Esther é uma pré-figura de Maria, que também se coloca diante de Deus e intercede por seu povo, por seus filhos. É o que nós vemos no Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João, que foi proclamado, nos leva a Caná da Galileia, onde havia uma festa de casamento, e onde Maria intercede pela família. E dessa forma antecipa a hora de Jesus. E por sua intercessão, Jesus realiza o seu primeiro sinal. Numa festa de casamento, o vinho, que é o sinal de alegria, havia acabado. A festa correu o risco de se transformar num grande fiasco, um grande fracasso. E Maria percebeu a situação, percebeu os apuros e também a necessidade daquela família. E ela se antecipa. Assim que Jesus chega naquela casa com seus discípulos, ela lhe apresenta a situação. Eles não têm mais vinho. Nosso Senhor misteriosamente responde: minha hora ainda não chegou, pois a sua hora verdadeira é a da cruz. Maria, no entanto, não desanima diante da resposta de Nosso Senhor. Ela não perde nem a fé, nem a esperança, nem a confiança. Pelo contrário, com a confiança plena, ela diz aos serventes: fazei o que ele vos disser. E é essa confiança inabalável que abre o espaço para a ação de Jesus, que transforma a água em vinho, um vinho bom, que surpreendeu até o mestre-sala, da melhor qualidade, um vinho bom e abundante. O evangelista João, de modo significativo, menciona Maria apenas 2 vezes no seu evangelho. Logo no início do seu evangelho, na festa de Caná, na Galileia, e no final, lá no Calvário. E nessas 2 ocasiões, ele não chama pelo nome Maria, mas ele usa o tratamento mulher, ou ainda a expressão mãe de Jesus. E esse tratamento mulher, longe de ser frio ou de respeitoso, é uma forma solene e respeitosa de tratar uma mulher, que significa senhora. Esse tratamento é como se falasse senhora. E dessa forma, indica a autoridade daquela pessoa e a sua responsabilidade. No caso, é a senhora Maria, que cuida de sua família, vê os seus filhos em apuros e intercede, provocando Nosso Senhor a antecipar a sua hora. A minha hora não chegou, mesmo assim ele antecipou devido a essa intervenção de sua mãe. Em Caná, Maria aparece como a senhora, portanto, que vela pela alegria daquela família. Na cruz, Nosso Senhor, ao chamá-la novamente de mulher, senhora, ele entrega a sua mãe ao discípulo amado, entrega a sua mãe como a nossa mãe. E assim, no discípulo amado, todos nós, discípulos de Jesus, somos cuidados por sua mãe. Sua mãe cuida de nós e temos a responsabilidade de cuidá-la dela também, amá-la, respeitá-la, honrá-la,
Assim como o discípulo amado daquela hora em diante levou Maria para a sua casa, devemos tê-la sempre conosco. Assim nós percebemos que Maria está no início e no fim da missão de Jesus, na narrativa de São João. Em Caná, introduzindo a vida pública do seu filho, e no Calvário, permanecendo fiel até o último instante, tornando-se a mãe de todos os discípulos. Esse sinal de Caná também nos ensina que uma religiosidade reduzida a ritos externos, simbolizada por aquelas talhas vazias, de alguma forma se referia aqui ao judaísmo, especialmente uma religião vivida apenas com ritos, legalismos, não gerando vida. Isso não basta. Os ritos precisam de Jesus, porque só Ele é o vinho novo. Ele é a alegria verdadeira, a vida plena que dá sentido à nossa caminhada. Também, na liturgia da festa de Nossa Senhora Aparecida, da sua solenidade, uma outra leitura belíssima que é proclamada é do Apocalipse, que mostra a luta entre o dragão e a mulher. E a mulher, embora frágil, resiste, porque Deus é a sua força. E vence o dragão. Também Maria, na sua pequenez, permanece firme diante das forças do mal e se torna sinal de esperança para a comunidade do discípulo de Jesus. Sim, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você, meu irmão e irmã, celebrar Nossa Senhora Aparecida é recordar que nós temos uma mãe no céu que intercede por nós, que não somos órfãos. Há uma mãe que cuida de nós, que percebe as nossas carências, as nossas necessidades, os nossos dramas, os nossos desafios, antes mesmo que nós as expressemos, ou os expressemos. E que nos conduz sempre a Jesus. Que na solenidade de Nossa Senhora Aparecida, nesse dia 12, possamos colocar em suas mãos nossas necessidades e deixar que Nossa Senhora nos leve ao seu Filho. Seguir o conselho que ela deu aos servos e nos dá, fazer tudo o que Ele vos disser, porque o seu Filho é o único que pode transformar a nossa vida, renovar a nossa esperança e nos dar o vinho novo da alegria, transformando o nosso existir em uma festa. Assim, que a Virgem Maria sempre interceda por você que está me ouvindo e guarde você sob o seu poderoso amparo, interferindo naqueles momentos difíceis, dando sempre o vinho novo da alegria. Graças demos a Senhora, que por Deus foi escolhida para ser a mãe de Cristo, a Senhora Aparecida, para ser a mãe de Cristo, a Senhora Aparecida. Virgem Santa, Virgem Bela, Mãe amável, Mãe querida, amparai-nos, socorrei-nos, ó Senhora Aparecida, amparai-nos, socorrei-nos, ó Senhora Aparecida. Nos momentos de perigo, que são tantos nesta vida, confiantes recorramos a Senhora Aparecida. Confiantes recorramos a Senhora Aparecida. Protegi a Santa Igreja, nossa mestra, nossa guia. Protegi a nossa
Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Neste domingo, nós celebramos no Brasil a solenidade da Bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida, padroeira do nosso país. É uma festa profundamente enraizada no coração do povo brasileiro, que reconhece em Maria a presença de uma mãe atenta, amorosa e próxima. Desde 1717, quando os pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia retiraram sua imagem das águas do rio Paraíba do Sul, Aparecida tornou-se sinal do cuidado de Deus para com o nosso povo sofrido. E a palavra de Deus proclamada na solenidade de Nossa Senhora Aparecida ilumina a missão de Maria e nos ajuda a compreender a sua missão materna, como intercessora, como protetora, como mãe que cuida. O livro de Esther é proclamado como primeira leitura. E o livro de Esther, o capítulo 5, de 1 a 2, depois o capítulo 7, versículo de 2 a 3, apresenta a rainha que, com coragem e confiança, intercede diante do rei Assuero em favor do seu povo ameaçado. E Esther salvou os judeus da morte, tornando-se imagem da mulher que, confiando em Deus, é capaz de interceder pelos seus. E essa figura de Esther, a sua atitude, encontra cumprimento em Maria. Nesse sentido, Esther é uma pré-figura de Maria, que também se coloca diante de Deus e intercede por seu povo, por seus filhos. É o que nós vemos no Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João, que foi proclamado, nos leva a Caná da Galileia, onde havia uma festa de casamento, e onde Maria intercede pela família. E dessa forma antecipa a hora de Jesus. E por sua intercessão, Jesus realiza o seu primeiro sinal. Numa festa de casamento, o vinho, que é o sinal de alegria, havia acabado. A festa correu o risco de se transformar num grande fiasco, um grande fracasso. E Maria percebeu a situação, percebeu os apuros e também a necessidade daquela família. E ela se antecipa. Assim que Jesus chega naquela casa com seus discípulos, ela lhe apresenta a situação. Eles não têm mais vinho. Nosso Senhor misteriosamente responde: minha hora ainda não chegou, pois a sua hora verdadeira é a da cruz. Maria, no entanto, não desanima diante da resposta de Nosso Senhor. Ela não perde nem a fé, nem a esperança, nem a confiança. Pelo contrário, com a confiança plena, ela diz aos serventes: fazei o que ele vos disser. E é essa confiança inabalável que abre o espaço para a ação de Jesus, que transforma a água em vinho, um vinho bom, que surpreendeu até o mestre Sala, da melhor qualidade, um vinho bom e abundante. O evangelista João, de modo significativo, menciona Maria apenas 2 vezes no seu evangelho. Logo no início do seu evangelho, na festa de Caná, na Galileia, e no final, lá no Calvário. E nessas 2 ocasiões, ele não chama pelo nome Maria, mas ele usa o tratamento mulher, ou ainda a expressão mãe de Jesus. E esse tratamento mulher, longe de ser frio ou de respeitoso, é uma forma solene e respeitosa de tratar uma mulher, que significa senhora. Esse tratamento é como se falasse senhora. E dessa forma, indica a autoridade daquela pessoa e a sua responsabilidade. No caso, é a senhora Maria, que cuida de sua família, vê os seus filhos em apuros e intercede, provocando Nosso Senhor a antecipar a sua hora. A minha hora não chegou, mesmo assim ele antecipou devido a essa intervenção de sua mãe. Em Caná, Maria aparece como a senhora, portanto, que vela pela alegria daquela família. Na cruz, Nosso Senhor, ao chamá-la novamente de mulher, senhora, ele entrega a sua mãe ao discípulo amado, entrega a sua mãe como a nossa mãe. E assim, no discípulo amado, todos nós, discípulos de Jesus, somos cuidados por sua mãe. Sua mãe cuida de nós e temos a responsabilidade de cuidá-la dela também, amá-la, respeitá-la, honrá-la. Assim como o discípulo amado, daquela hora em diante, levou Maria para a sua casa, devemos tê-la sempre conosco. Assim nós percebemos que Maria está no início e no fim da missão de Jesus.
na narrativa de São João. Em Caná, introduzindo a vida pública do seu filho, e no Calvário, permanecendo fiel até o último instante, tornando-se a mãe de todos os discípulos. Esse sinal de Caná também nos ensina que uma religiosidade reduzida a ritos externos, simbolizada por aquelas talhas vazias, de alguma forma se referia aqui ao judaísmo, especialmente uma religião vivida apenas com ritos, legalismos, não gerando vida. Isso não basta. Os ritos precisam de Jesus, porque só Ele é o vinho novo. Ele é a alegria verdadeira, a vida plena que dá sentido à nossa caminhada. Também, na liturgia da festa de Nossa Senhora Aparecida, da sua solenidade, uma outra leitura belíssima que é proclamada é do Apocalipse, que mostra a luta entre o dragão e a mulher. E a mulher, embora frágil, resiste, porque Deus é a sua força. E vence o dragão. Também Maria, na sua pequenez, permanece firme diante das forças do mal e se torna sinal de esperança para a comunidade do discípulo de Jesus. Sim, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você, meu irmão e irmã, celebrar Nossa Senhora Aparecida é recordar que nós temos uma mãe no céu que intercede por nós, que não somos órfãos. Há uma mãe que cuida de nós, que percebe as nossas carências, as nossas necessidades, os nossos dramas, os nossos desafios, antes mesmo que nós as expressemos, ou os expressemos. E que nos conduz sempre a Jesus. Que na solenidade de Nossa Senhora Aparecida, nesse dia 12, possamos colocar em suas mãos nossas necessidades e deixar que Nossa Senhora nos leve ao seu Filho. Seguir o conselho que ela deu aos servos e nos dá, fazer tudo o que Ele vos disser, porque o seu Filho é o único que pode transformar a nossa vida, renovar a nossa esperança e nos dar o vinho novo da alegria, transformando o nosso existir em uma festa. Assim, que a Virgem Maria sempre interceda por você que está me ouvindo e guarde você sob o seu poderoso amparo, interferindo naqueles momentos difíceis, dando sempre o vinho novo da alegria. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. O pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você
ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.